Olá a todos, estamos aqui em mais um vídeo no canal e vamos começar com um questionamento muito interessante. Muitos se perguntam, se Deus ele é todo poderoso, poderia ele criar uma pedra que ele não fosse capaz de carregar? Esse é o chamado dilema, paradoxo da onipotência de Deus. Se Deus ele é todo poderoso e ele cria uma pedra que ele não pode carregar, logo ele não é todo poderoso. Porém, para que a gente possa tentar responder uma questão como essa, nós precisamos entender que Deus não está submetido às leis da natureza. E então, para que esse dilema pudesse ser solucionado, Deus precisaria submeter-se às leis da natureza, submeter-se às questões humanas. E nós temos na Bíblia que em Jesus Cristo, Deus escolheu habitar a terra como ser humano e haviam várias pedras que Deus não era capaz de carregar em Jesus. O dilema, o milagre, não é criar uma pedra pesada demais, o milagre é o Todo-Poderoso Deus soberano conter-se na forma humana. Esse é o milagre do qual começa o cristianismo. O Natal é Deus vindo habitar com os seres humanos. E é nesse sentido que vamos entender a necessidade teológica da divindade de Jesus. Muitos têm questionado a divindade de Jesus. Muitos têm optado por imaginar Jesus como um sábio, um profeta, um grande líder. Mas a Bíblia atesta que Jesus é Deus e a gente vai estudar um pouco sobre isso, para que fique bastante claro e firme para todos nós que cremos nele como nosso único e suficiente Salvador. Seja a atitude de vocês, está lá em Filipenses, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziando a si mesmo e vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Filipenses 2, de 5 a 9. Antes da gente continuar esse vídeo, deixe seu like, compartilhe o canal, me ajude a espalhar a palavra de Deus de maneira cada vez melhor, para que mais pessoas possam ter contato com a palavra salvadora de Jesus Cristo. Muitas heresias ao longo da história, e heresia é uma palavra que significavam grupos que se apartavam. Heresia não é em si a falsa doutrina, mas heresia são os grupos que, indo atrás de uma falsa doutrina, acabavam se separando da igreja principal e se tornando um grupo à parte. Então isso eram as heresias. Tá? Muitos desses grupos, dessas seitas, dessas novas formas de entender, eles afirmavam que Jesus não era Deus. A gente tem o arianismo no século III, nós temos o nestorianismo rebatido no quarto século, temos grupos gnósticos do primeiro século e até seitas modernas como os Testemunhas de Jeová e os Mórmons. Todos esses negam que Jesus seja Deus. Alguns dão um papel de destaque para ele, alguns o consideram um grande mestre, um profeta, até os muçulmanos o consideram profeta, mas nenhum deles considera Jesus como Deus. Tá? Isso diferencia da igreja cristã clássica, da igreja cristã que vem de séculos em séculos atestando que Jesus Cristo é Deus. E a gente vai ver no Novo Testamento que muitas das passagens do Novo Testamento levam necessariamente à resposta de que Jesus seria Deus. Em Marcos 4:41 a gente tem quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos estão questionando quem seria Jesus que tem autoridade sobre os mares e as tempestades. E eles claramente não entendem quem é aquela pessoa que está com eles. E a resposta clara e óbvia seria que é alguém dotado de toda a autoridade, de todo o poder. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu.
Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Isso está em João 20, 28 a 29. Tomé se dirige a Jesus como Deus, Senhor meu e Deus meu, e Jesus em nenhum momento diz que ele é um ser humano qualquer. Jesus aceita a adoração de Tomé, estabelecido como Senhor, o Senhor Todo-Poderoso, Jeová Jireh, Jeová dos Exércitos, e ele assume também a alcunha de Deus. Tomé olha para ele e fala: Deus meu, olhando para Jesus. A resposta para esse questionamento que nós temos ao longo de todo o tempo de quem seria Jesus está lá no primeiro capítulo do livro de João, uma passagem também muito conhecida, que é: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João 1, de 1 a 5. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Aqui a palavra logos, que era uma palavra grega muito importante a respeito do verbo, a respeito da razão, a respeito daquilo que os filósofos buscavam como sabedoria. Jesus é esse verbo que estava com Deus e era Deus. Os testemunhas de Jeová, por exemplo, na sua Bíblia, eles vão dar uma leitura alternativa a esse primeiro verso, dizendo que Jesus era um Deus, mas isso gera um problema muito grande na questão da unicidade de Deus. Deus é um só, Deus é único, então ele não pode ser dois, ele não pode ter deuses com D minúsculo. Nós precisamos ter apenas um Deus. Então Jesus era o Verbo, Jesus estava com Deus, Jesus era Deus. Voltando ao texto de Filipenses, ele era igual, semelhante, não havia diferença nenhuma, nem em tamanho, nem em distância. Ele era Deus, e esse Deus escolheu habitar conosco, escolheu habitar com os seres humanos. Existe ao longo de toda a história uma tentativa grande de diminuir a importância de Jesus como Deus. Muitos acreditam nele como um mestre sábio, como um profeta, como alguém muito importante, muito sábio. Porém, os cristãos, ao longo de toda a história, o reverenciam como Deus que ele efetivamente é. Não podemos reduzir o papel de Jesus. Historicamente, muitos tentaram, mas a Bíblia é clara ao atestar que Deus habitou entre nós. E esse é Jesus Cristo. Uma vez perguntaram: qual é o nome de Deus? O nome impronunciável. O nome impronunciável agora é pronunciado. Nosso Deus se chama Jesus. Jesus é o seu nome, o nome que está acima de todo nome. É impossível conceber racionalmente um Deus ilimitado que milagrosamente se torna contido dentro da humanidade. O grande milagre não é Deus estar lá no céu, regendo todas as coisas, ordenando as tempestades que cessem, ordenando aos mares que permaneçam no seu espaço determinado. O mais importante é que Deus se tornou homem para que nós pudéssemos ter esperança. É o texto que nós já lemos: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O grande milagre foi Deus estar contido no ser humano, Deus habitando conosco. Isto é loucura? Vamos chamar os cristãos de loucos? 1 Coríntios 1, de 23 a 25, vai atestar que nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte
do que a força do homem. O Evangelho, ele não é racionalmente explicável. Houve uma certa polêmica a respeito da música Ninguém Explica Deus, e alguns falaram que como que pode se falar que ninguém explica Deus porque tem a Bíblia? Mas a Bíblia não explica a Deus, a Bíblia revela a Deus. Há uma diferença grande entre revelação e explicação. Uma explicação normalmente tem a ver com a nossa racionalidade, com o que o nosso cérebro é capaz de conceber, com o que o nosso cérebro é capaz de entender ou reter. Mas quando existe a revelação, nós entendemos pela fé que existem mistérios ocultos desde a eternidade que agora estão sendo contados ao ser humano. E o ser humano agora pode ter uma revelação de quem efetivamente Deus é. E Jesus, como a imagem visível do Deus invisível, esteve entre nós para que nós pudéssemos realmente ser salvos. Então, basicamente, isso é loucura. Talvez seja. É, com certeza. Porém, a loucura de Deus é mais sábia do que qualquer sabedoria humana. A Bíblia atesta claramente que Jesus é Deus com D maiúsculo. No século III, ao condenar a heresia ariana, Atanásio apela para a história da adoração a Jesus. Jesus era adorado ao longo dos séculos e séculos. Como agora eles imaginariam que que Jesus não era mais Deus, que ele era simplesmente, que Deus havia entrado nele em um determinado período. Não, Jesus era reverenciado como Deus porque era Deus. Não havia possibilidade de retroceder 3 séculos desse Jesus reverenciado como Deus. Jesus é capaz de salvar por ser todo-poderoso e ao mesmo tempo ter escolhido habitar em um corpo frágil, humano. Jesus ser Deus é um dos fundamentos da fé cristã. Não é uma balela, não é uma história. É fundamental para a fé cristã, porque não haveria esperança se esse milagre não houvesse acontecido. Jesus, chegando às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe eles: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, 13 a 16. Filho de Deus aqui significa natureza e natureza semelhante a Deus, mesma natureza. Os filhos de Abraão eles eram aqueles que aprendiam de Abraão, os filhos dos profetas, os filhos dos fariseus, todos aqueles tinham uma natureza, uma correlação. Jesus era aquele que deveria vir, aquele que restauraria Israel, aquele no qual os gentios teriam esperança. Todos esses atributos eram atributos de Deus que foram estabelecidos em Jesus. O Deus que se fez homem, o Deus que escolheu habitar entre nós, cheio de glória, cheio de virtude, cheio de poder, cheio de boas obras. Deus Todo-Poderoso agora estava habitando com o ser humano. Esse é o grande milagre do Natal. O milagre do Natal é Deus morando com os seres humanos, Deus sendo contido no corpo humano. E Jesus perguntava aos seus discípulos: quem eu sou? E a resposta era clara, ele era aquele que deveria vir. E que claramente, ao longo de todos os textos proféticos, era manifestação de Deus. Jesus é Deus. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Ego em mim, eu sou. A palavra secreta, Yahvé, eu sou aquele que sou. Ele está se estabelecendo como o Deus que apareceu a Moisés. Isso está em João 8, 56 a 58. Jesus, ele atribui para si um título que foi dado a Jeová, a Deus, a Yahvé, que é o melhor transliteração do tetragrama, da palavra de 4 letras. Basicamente, Jesus estabelece e diz: olha, eu vi Abraão, porque eu sou o eterno, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o começo e o fim de todas as coisas. Ele é
pré-existente, ele nunca terá fim, ele é Deus Todo-Poderoso. Dessa maneira ele se estabelece como Deus, e ele estabelece a sua autoridade. O Deus que poderia, do alto dos céus, ter condenado toda a humanidade, escolhe se tornar semelhante a nós, para que nós pudéssemos ter esperança. Jesus não foi reconhecido, e ao cumprir sua missão na terra, ele se torna a esperança da humanidade. A única esperança da humanidade. Nós juntos declaramos: Jesus, Senhor meu, Deus meu. É isso que os cristãos declaram ao longo de toda a história. Senhor Jesus, Deus meu. Ele tem um nome que está acima de todo nome. Ele é o Todo-Poderoso. Todas as coisas lhe estão sujeitas, porque ele tem autoridade e poder para que tudo lhe esteja sujeito. E tomando a forma de servo, ele não pecou e foi até o fim e cumpriu a sua missão, que nos dá hoje a possibilidade de sermos redimidos completamente, tenhamos vida eterna com Deus. Senhor Deus, Senhor meu, Deus meu, Senhor Jesus, te agradecemos porque tu és Deus, mas tu escolheste habitar no meio de nós. Ninguém te trouxe do céu para que nós pudéssemos ser salvos, ninguém te obrigou a cumprir a missão, ninguém. Mas o Senhor escolheu estar conosco, habitando entre nós e nos enchendo com a tua presença. Muito obrigado, Jesus, porque a tua morte na cruz nos traz esperança, porque a tua morte na cruz nos traz salvação. Em ti confiamos, o nosso Deus, o nosso galardoador, aquele a quem intercedemos para que possamos ter aquilo que o Senhor reservou a cada um de nós. Senhor, estende a tua mão agora, todo-poderosa, para curar, para transformar, para restaurar vidas, porque tu és Deus e em ti a nossa esperança está. Muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui. Curta, compartilhe, comenta. Se não gostou, se teve alguma dúvida, compartilhe e comenta. Você me ajuda a espalhar cada vez mais a palavra em nome de Jesus. Valeu!